Então, boa noite, boa noite. Começando mais uma aula. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um encontro aí para aprofundarmos nos conhecimentos de Ana Primaveras. Maravilha. É isso. Até dei uma puxadinha aqui, a gente finalizou o último encontro ali. A gente tinha recém entrado no capítulo 11, sobre composto. Então, puxei aqui de novo para esse capítulo, só para dar uma contextualizada, senão a gente ia acabar começando no meio dele. Então, vamos começar no começo, que é dois slides para trás. Então, vou só dar uma lida aqui rápida, só para a gente se colocar os pés no chão. Então, composto, como toda matéria orgânica, é alimento da microvida e, por isso, um condicionador de solo. Ou seja, ele o agrega, porém com menos eficiência que as palhadas, dependendo de seu grau de estabilização biológica. Então, ela coloca ali, né? Ela vai dar bastante ênfase em cada uma desses textos, mas só para a gente contextualizar. Nos trópicos, não pode ser enterrado até 30, 40 centímetros de profundidade. Então, a gente já ouviu lá atrás, né? Acaba liberando gases tóxicos, dificulta o desenvolvimento de raiz, acaba acontecendo uma decomposição anaeróbica que não é interessante, né? Então, ali abaixo, quando preparado com lixo orgânico urbano, cama de frango de granjas convencionais ou bagaço de cultivos convencionais, ela coloca algumas críticas em relação a isso, né, que a gente até deu uma boa discutida na aula anterior também. E ali abaixo, então, o composto produzido com material da própria fazenda não precisa necessariamente manter a saúde das culturas. Então, seguindo, acredita-se também que o composto seja a única fonte de nitrogênio, além dos rizóbios das leguminosas. Isso não é correto, e geralmente existe pouca relação entre o nitrogênio fornecido pelo composto e o nitrogênio que se encontra no solo. Qualquer material orgânico, inclusive palha, aplicado superficialmente, consegue fixar nitrogênio do ar durante sua decomposição. Portanto, o que importa não é tanto o material do qual o composto é feito, mas que sua decomposição final do solo seja aeróbica e seja realizada por bactérias aeróbicas capazes de fixar nitrogênio. Então, algo que fica bem claro, né, a questão realmente desses fixadores de nitrogênio não serem necessariamente os rizóbios, né? Não é só leguminosa que faz fixação de nitrogênio, né, no solo para as plantas, né? Mas existe uma gama de micro-organismos que fazem esse mesmo processo. Inclusive, estava conversando com o Luan antes da aula, eu estive visitando uma propriedade em São João do Sul, aqui no extremo sul de Santa Catarina, onde eles utilizam a bactéria, agora me fugiu o nome dela, Tricoderma, não, é outra bactéria, que é uma fixadora de nitrogênio. Eles estão utilizando lá, dentro de uma produção de pitaia orgânica, até subi agora um videozinho lá no meu Instagram, e ali dá de ver bem, né, a biofábrica e tal. E lá eles entraram com esses micro-organismos, né, com esse biofertilizante para substituir a ureia, né, como uma grande fonte de nitrogênio solúvel, né, e acelerando esse processo de liberação realmente de nitrogênio para as plantas, né. E aí, seguindo ali, eu queria dar uma lida nessa página, que eu acho que é uma página bem interessante. Algum comentário, Luan? Eu tô aqui falando e... Mano, eu acho que só complemento mesmo, que tipo assim, os caras fazendo essa colocação, essa inoculação no campo. Além disso, quando ele tem um cultivo, por exemplo, de adubação verde ou de algumas leguminosas que fazem a fixação de nitrogênio, ela também está presente na planta na parte vegetativa, né? Sim. E muito provavelmente na hora da decomposição ali, ela também vai estar fornecendo isso. Então, não necessariamente somente a adubação verde, mas qualquer tipo de poda que for usar na cobertura de solo estaria auxiliando devido à conexão com a microbiota, fazendo essas quebras.
Sim, com certeza. Uma das dificuldades assim da agricultura orgânica é as limitações realmente de uso de insumos, né, de uma forma geral, né? Então, essa questão dos biofertilizantes, né, principalmente os líquidos que acabam estando numa forma mais prontamente disponível para as plantas, eles são super interessantes, assim, né? Não é por acaso, assim, né, que isso tem sido muito utilizado, né? E tem muita coisa que acontece ali que não, né, tem que ser estudado ainda, tem que ser aprofundado mesmo, né? Porque tem resultados assim, desde controle de pragas, né, nematóides, por exemplo, de solo, que muitas vezes não se sabe ainda explicar muito bem, né? Mas provavelmente está muito ligado a esse equilíbrio, a essa decomposição, né? Principalmente quando, né, o que o livro da Ana fala, principalmente, né, cobertura de solo, né? É um local, uma casa para esses micro-organismos, né? Um local para eles realmente habitar, poder se desenvolver, material para eles quebrar, transformar, né? Isso com certeza acelera muito esses processos e libera nutrientes para as plantas. Então, eu tava lendo no. Eu tô lendo esse, né? Esse que a gente está estudando, e lendo a cartilha da Terra, concomitante, assim. Aí na cartilha da Terra eu passei por uma parte ali que ela falava que os micro e macronutrientes têm que estar em equilíbrio para poder fazer o efeito, porque existe tipo uns processos de ancoragem para que ambos funcionem, né? Tipo, Sim. ela bota, sabe-se que os micronutrientes têm que estar equilibrados por micronutrientes. Os macronutrientes têm que estar equilibrados por micronutrientes. Assim, o nitrogênio precisa ser balanceado com o cobre e este com molibdênio. O fósforo tem que estar em equilíbrio com o zinco, potássio com boro, cálcio com ferro e manganês e assim por diante. Aí cada espécie de planta tem suas proporções determinadas entre os elementos nutritivos. É uma loucura, né? Porque o sucesso da operação está relacionado à biodiversidade, para poder É, e, garantir essa quantidade de macro e micronutrientes. e o equilíbrio entre eles também, né? Muitas vezes está lá ligado ao outro mesmo, né? Então, é uma relação, né? Eu lembro acho que a lei da trofobiose, que fala um pouco sobre esse. É da trofobiose, não. Que fala sobre a quantidade de cada macro e micronutriente, o quanto que um, estando em desbalanço, né? Em maior ou menor quantidade, quanto afeta o outro. Acho que não é trofobiose. Que é representado por um balde, assim, tem uma imagem de um balde, não sei se tu já viu isso, Luan? Acho que não, essa imagem Muito, não. é bem da agronomia mesmo, mas, enfim, é uma imagem legal, assim, de se observar, né, porque muitas vezes quando tu desbalança um desses macronutrientes, até micronutrientes, né, tu tem reflexo em outros nutrientes, né, então, além de poder confundir, né, a deficiência que está ali aparecendo, ainda causa um desequilíbrio na planta como um todo, né? Então, pode ter nitrogênio em abundância, mas faltou o magnésio, a planta não consegue absorver aquele nitrogênio por uma falta de outro, né, de magnésio, até de micronutrientes também, né? Então, é interessante. Uhum. Aí onde fica deficitário e é atacada, né? E aí acaba causando essas aberturas para ataque de, né, pragas e doenças, né? Então agora a gente entra na página 103, que é onde a gente realmente parou, né? Então eu vou dar uma lida nessa página que eu acho que é interessante. O composto de restos vegetais da propriedade rural somente vale a pena ser feito quando se tratar de material acumulado. Quando se tem que recolher, por exemplo, os restolhos ou a palha de uma cultura no campo, a compostagem na área é muito mais vantajosa. Então, assim, aqui a gente está falando um pouco sobre mão de obra, né? Realmente, né? É complexo tu ter lá, inclusive dentro da agrofloresta se fala muito nisso, né? É muito melhor que nas entrelinhas tu tenha palhada, enfim, o que tu vai cobrir os canteiros, né? Para não ter que estar carregando esse material de um lado para o outro, né? Neste caso, os resíduos vegetais ficam na área onde foram produzidos, em solos pobres, de baixa fertilidade.
devem ser enriquecidos com fosfato cálcico, como hiperfosfato, o termofosfato, a escória de Thomas, não sei o que é, e o fosfato natural e outros, né? Então, fontes de fósforo e cálcio. Para plantar esse campo, se a terra já estiver mais ou menos com boa agregação, pode-se passar no dia anterior ou até mesmo no dia uma grade niveladora, somente para revolver a palha superficialmente, fazer o contato melhor da palha com a terra. Não vai haver problema porque a decomposição, liberação de energia, se inicia por meio da atividade da micro e mesofauna, do solo e a palha. Quando na camada superficial, em condições aeróbicas, permite a fixação assimbiótica de nitrogênio do ar. E aí, seguindo ali, se o solo estiver bastante decaído, com encrustamentos superficiais e lajes superficiais, após o revolvimento superficial da palha, é preciso esperar uma chuva boa, né, uns 20 milímetros ou mais, para lavar as substâncias germostáticas que os fungos produzem ao iniciar a decomposição. Né, então, assim, isso me lembra, inclusive, algo também que está mais ligado à agrofloresta, né? Que é a questão da palhada. Na verdade, da madeira eles trazem muito, né? Madeira em contato com o solo, tu traz esses micro-organismos da decomposição, né? Quando ele está para cima, tá sem contato com o solo, tu acaba trazendo cupim, tu acaba trazendo macro-organismos que não fazem essa decomposição mais lenta, né? E com micro-organismos que realmente têm uma atuação mais positiva para a planta, podemos dizer assim. Algum comentário, Luan? Posso seguir? Eu fui dar uma pesquisada ali, eu não sabia o que era escória de Thomas. Ah, boa. Escória de Thomas, o que é? Algum pó de rocha? Então, na verdade, a escória de Thomas é um subproduto rico em fósforo, cálcio e magnésio, que ele é gerado no processo siderúrgico para remover fósforo do aço. Olha só. Subproduto da mineração de ferro, então, né? Isso, só que, tipo, atualmente é um tipo de produto ultrapassado na agricultura, nem é utilizado mais. Mas no século XIX e XX, a galera usava ele como corretivo de acidez de solo e fertilizante. Pelo cálcio também, provavelmente, se utilizava, né? Inclusive para mexer em pH, né? Não que vai mexer, geralmente usado em soja, milho e feijão. Com certeza o foco mesmo era o fósforo, né? Tanto que ela trouxe aqui bem dentro da linha do fósforo. É isso, às vezes a gente também tem que entender um pouco a questão do tempo, né? A Ana, né, já chegou com 100 anos e no ano 2000 e alguma coisa ali, né? Então, assim, ela tem uma trajetória aí bem longa dentro da agricultura, mas com certeza é algo que sempre está se atualizando também, né? Não tirando o valor dela, bem pelo contrário, mas tem muita coisa aí também que vai sempre aparecendo, né? Ainda mais dentro da agricultura. Posso seguir? Bora lá. Vai me cortando aí qualquer coisa. Então, ela coloca ali, né? Os materiais vegetais que mais nutrientes acrescentam ao solo são, dentro da tabela 16, partes vegetais e retorno de minerais ao solo. Né? Então, a bananeira, né? Ali, folhas da cultura e nutrientes em quilos por hectare, né? Então, a bananeira, né? Em nitrogênio 420, fósforo 40, potássio 830. Capim Jaraguá, desculpa, nitrogênio 307, foi quase, né? Fica bom o nome também, Jaguará. Eu ia falar Jaguar. Então, Jaguara é um termo pejorativo, né? É uma zoada, assim, na outra pessoa, não é?
Aqui a gente usa bastante. E aí, então, o capim Jaraguá, né? Nitrogênio 307, fósforo 43, potássio 383, capim Napier 302 de nitrogênio, 64 de fósforo e 509 de potássio. E o dendezeiro, né, é bem igual ali à bananeira, né? Fala, Brad. Sabe quem tava torcendo pra mim? A Eden, a Sara e a tipo, Dá um oi lá pra galera, já que tu apareceu aqui. Assim, boa E noite, aí, galera. man? Noite. Boa noite, carinha. E Tudo tomar de certo? tudo já. Veio aqui me contar que hoje estava no jiu-jitsu e as meninas estavam torcendo por ele. Ó, que da hora. A galera. Então, seguindo ali, né, para a próxima tabela, ela coloca ali antes, né? O composto de uma mistura de resíduos vegetais e estercos animais precisa ter uma proporção de 3 partes vegetais, né, de material seco, para uma parte de esterco. Eu só vou fechar aqui a porta, rapidinho. Isso te lembra algo, Luan? Aham. Da relação CN, né? Sim, carbono, nitrogênio. Né? Então, essa palha vegetal, né, sendo a parte de carbono e os restos de esterco a parte do nitrogênio, né? É uma relação CN aí de 3 para 1, né? E aí, opa, tá aqui. Então, tabela 17, 10 toneladas de esterco animal contém. Daí que ela trouxe vários tipos de tipos de esterco, né? Equinos, bovinos, ovinos e suínos. A gente vê ali, acho interessante, né? Quando a gente olha para ovinos, né? Como tem uma relação bem mais alta de nutrientes, né? Às vezes a gente não dá tanto valor, né? A ovelha, Ao cavalo ovelha mesmo. basicamente, né? Que daí, daí depois os caprinos daí, que é bode, esses outros, né? E deles ali, ela não trouxe o peru, né? O peru também eu acho interessante, assim, ele sempre tem níveis bem altos, assim, de minerais, assim, né? E o suíno sempre o que mais tem uma, né? Ali, cálcio e magnésio ficou abaixo, né? Ficou mais abaixo. Mas o NPK, né? A gente sempre fala, né? O esterco de suíno é forte mesmo, né? Se o cara Pois não é, cuidar, assim, queima. fazendo a soma ali da tabela anterior para com essa tabela aí, montando essa compostagem, o negócio dá um boom, né? Principalmente no fósforo ali, que nas fezes é muito maior do que nas plantas ali, né? Sim, sim, Mas a perfeito. soma fica muito interessante. E é um pouco também, né? A gente está olhando aqui para macronutrientes, né? NPK, cálcio e magnésio. Então, essas são é inclusive uma das críticas da Ana, né? Que a galera trata muitas vezes o esterco como um NPK em forma orgânica, né? Só que tem muito mais coisa acontecendo ali, né? Principalmente quando a gente fala ali dentro da compostagem em si, né? Conseguindo tratar esses estercos de uma forma para fazer realmente uma compostagem, a gente ganha muito mais além do NPK, né? A gente ganha uma relação muito mais, principalmente de micronutrientes, né? Que já tem nesses estercos, mas quando a gente faz uma compostagem, principalmente se tu começa a agregar minerais, enfim, né? Faz um bocache, por exemplo, a gente consegue, né, enriquecer muito mais ainda. Posso ir? Claro, bora lá. Tá, beleza. Então, seguindo ali,
ela coloca acima disso, tá? Eu vou dar uma lida aqui, só para a gente entender. Pode-se utilizar 40 toneladas por hectare de composto de esterco de bovinos, mas não se aconselha a usar mais do que 20 toneladas por hectare do esterco suíno, que é muito mais rico em NPK que o esterco bovino, e facilmente induz deficiência de cobre, zinco, boro e outros. Então, é o que a gente estava comentando antes, né? Ele não é só mais rico, mas ele também tem riscos de toxidez por conta desse excesso, né? Mas por essa quantidade mesmo de nutrientes, né? E de novo lá aquela que eu não tenho certeza se é ali da trofobiose, mas eu acredito que é a questão da relação dos macro e micronutrientes, né? Quando tu acaba subindo demais um nutriente, também isso causa problema de deficiência de outros micronutrientes, né? Então, ali embaixo ela traz, né, resíduos industriais. Esse tipo de resíduo provém de 9 tipos presentes em. Aí que ela vai trazer alguns desses possíveis compostos, né, que podem ser utilizados na agricultura. E, enfim, e alguns são bem utilizados, né, principalmente, acho que dos que tem aqui, a torta de mamona, eu acredito que é um dos mais utilizados. O lodo também acaba sendo utilizado, principalmente na compostagem. Então ela traz ali, né, indústria de óleos, como torta de mamona, de algodão, de soja, de dendê, de amendoim, de cacau, enfim, 3 pontinhos. E aí as tortas são relativamente caras porque servem como ração e também como adubos ricos em nitrogênio, menos a torta filtrada ali de açúcar, enfim. Raramente são misturadas a um composto. A torta de filtro é usada tanto compostada como natural para adubação. Então, assim, uma coisa que eu sempre vejo nas receitas, ao menos nas que eu utilizo, é as tortas de mamona, né? Muito rico em nitrogênio, né? Traz realmente um... E ela não é aquele nitrogênio que tu vai botar e tu vai ver uma resposta muito rápida e depois de muito tempo tu não vê mais resposta. É o nitrogênio que é liberado um pouco mais lento, então também isso é interessante, né? Não tem uma coisa que tu tem que ficar botando, né? Repondo toda a vida, né? Então, seguindo ali, indústria de beneficiamento de nozes e de café, que fornece cascas. Outra coisa também que eu sempre utilizo dentro do meus bokashi, é bem comum de se utilizar, né? As cascas de cereais, né? Aqui eu acabo utilizando casca de cacau, casca de feijão também utilizo, bem interessante se utilizar. Então, número 3, indústria de açúcar, de suco, de geleias, como bagaço de cana, de laranja, de banana e outros. Como também servem as sementes de goiaba, de uva e outros. Ó, a tela coloca ali abaixo, né? O bagaço da cana, em parte, é utilizado como combustível. Em outra, é compostada, especialmente no Nordeste, onde é usada na fruticultura. Ela coloca ali, o bagaço é parcialmente utilizado para a produção de bokashi, adubo orgânico fermentado, né? Aí aqui o bagaço da cana, ele como é muito rico em açúcar mesmo, né? Açúcares fermentáveis, açúcares facilmente quebráveis por micro-organismos, ele substitui muito bem e acrescenta muito também nessa questão dos açúcares, né? Que estão muito ligados ao início da fermentação, que na verdade não é nem fermentação, é a multiplicação mesmo, né, desses micro-organismos num bokashi, por exemplo, ou em qualquer outro composto aí, né? E aí, seguindo ali, indústria de farinhas e beneficiamentos, como farelo de trigo, arroz, milho e outros. Então, aqui outra coisa também que eu sempre utilizo é a farinha de arroz, né, que aqui a gente tem bastante pelos arrozais, no bokashi, né? Esses são utilizados especialmente na produção de ração animal e também de fertilizantes. São especialmente utilizados no bokashi. E é isso. Aí, seguindo ali, indústria de fibras, como... Pode falar. Deixa eu trazer um ponto ali, que aqui no indústria do açúcar, eu fiz faculdade lá em Bandeirantes, no Paraná, bem no norte do Paraná, e muito perto ali de São Paulo, né? É uma região de produtora de cana. E lá, sempre depois de uma colheita,
e os caras fazendo a extração ali da destilação do caldo da cana, né? Eles pegavam e jogavam uma parada que chama vinhaça. Uhum. Mano, fedida. E jogava muito, assim, era muito, muito, muito. Era diversos caminhões, como se fosse pipa, jogando isso. Aí eu vim dar uma lida aqui nesse processo da vinhaça, aqui falando que é um resíduo líquido gerado da destilação do caldo de cana para produzir etanol, alto teor de matéria orgânica e nutrientes como potássio, cálcio e magnésio. Tem um problema de impacto ambiental dele, que ele é cerca de 100 vezes mais poluente que esgoto doméstico, se descartado incorretamente, causando eutrofização, mau cheiro e contaminação de lençol freático. Tem que ir pra terra mesmo, então. Então, que loucura, E né? com certeza trabalhar com alguma palha junto, né? Alguma coisa que vai ajudar também, né? Eles usam muito lá em São Paulo, né? Pois é, aqui fala que atua como fertilizante, aumentando a produtividade dos canaviais em até 10,5 toneladas hectare em solos arenosos, reduzindo a necessidade de adubos importados. Interessante. Aqui eu atendo um agricultor que produz cachaça e ele já me falou dessa vinhaça, e se eu não me engano, ele dá para o gado comer. É meio que um subproduto, assim, eu acho que da destilaria, né? Eu não sei se... Não lembro muito bem, mas eu acho que porque no processo de produção de cachaça, primeiro tu fermenta o mosto, né? O líquido açucarado ali, né? O caldo de cana, vamos dizer assim, tu fermenta aquele caldo de cana, e aí depois tu destila, né? Então depois tu ferve, e eu acredito que é o que sobra dessa fervura, assim, é uma coisa meio gosmenta e grosseira, assim. Nossa. Vai ser um baita no negócio. Né? Mas, Gabriel, você falou que você faz bocashi com casca de feijão. Como você faz isso? Isso. Cara, passando num moinho simples, assim, de casca de café, ou até num picadorzinho de palhada, e aí ele fica bem quebradíssimo. Mas, assim, isso é só um dos elementos que eu utilizo, né? Ele é uma fonte de carbono mais grosseiro, assim, né? Ah, entendi. O bocashi é uma receita bem grande, assim, vai bastante coisa, né? Ele vem só nesse sentido de fornecer o carbono ali dentro da receita, né? Então eu utilizo ele e às vezes serragem, dependendo se às vezes o esterco tá com muita serragem, eu nem utilizo nada, porque daí eu já vejo que o esterco ali já tá bem rico em carbono, enfim. Entendi. Legal, hein? Tem que ter alguma fonte de casca, assim, para essa questão do carbono mesmo. E aí, seguindo ali então, indústria de fibras, como linter de algodão, restos de fibra de sisal, de junta, de rami e outros. Aí, seguindo abaixo, destilarias, onde sobram vinhoto ou vinhaça e caldos semelhantes. Então, o Luan trouxe ali anteriormente. Diversas caldas, como o resíduo de biodigestor, o super magro e outros. Então, aqui ela está tratando um pouco dos biofertilizantes, né? Guanos e de verme composto, né? Que inclusive depois ela traz um adendo ali na frente. E o lodo, né? Lodo especialmente das estações de tratamento de água e esgoto que está sendo reciclado para resultar em água potável. Ou seja, não me agrada muito. Aqui deve-se chamar a atenção para o seguinte: qualquer produto orgânico, quando compostado naturalmente, dará um adubo orgânico, como o lodo, o lixo orgânico urbano, os bagaços e outros. Porém, todos estes produtos possuem, em parte, elevados teores de agrotóxicos, metais pesados e outras substâncias indesejáveis, como hormônios. Então, até foi uma conversa nossa, né, Luana, no outro encontro, a respeito do lixo orgânico urbano, né?
né? Porque ela coloca ali anteriormente que ele, inclusive, pode conter muito mais agrotóxico do que o próprio agrotóxico sendo jogado nas plantas. Foi um pouco assustador escutar isso, na real, principalmente que eu, né, trabalhei muito tempo assim na compostagem e, enfim. Por que isso? Será? É muito. Cara, O resíduo urbano que ela fala não é poda urbano, então é resíduo de não, resto de comida. coisa, né? Ah, Resto de comida ali que é utilizado na compostagem, assim, né? Ela colocou aqui, né, o lixo orgânico urbano, né? Então, assim, nem olho para isso como a compostagem em si, né? é, Dá de dizer que é chegar e jogar o resto de comida nas plantas, assim, né? parece que é algo assim. Né? Porque a Não é compostagem. poda, né, de Não. Até porque, né, tem poda que não vai nem. Nunca passou um agrotóxico numa poda de, enfim, às vezes de um local urbano, assim. isso que eu tava pensando. Tava achando estranho. Não, é lixo orgânico urbano, né? Hoje a gente só mudou o lixo por resíduo, porque o nome é o mesmo, né? É verdade. Né? A gente só trocou lixo por resíduo orgânico urbano, mesma nomenclatura. E aí o adendo que ela traz ali do guano e vermicomposto, né? O guano é geralmente o esterco de aves selvagens compostados naturalmente. Para mim, guano era cocô de morcego. Não sei se só para mim, não sei se vocês já escutaram isso. Nunca ouvi essa palavra. Sério? Então, é de aves marinhas, né? De aves Hum, selvagens, no caso. Eu vi ali não que. morcego. Hã? Morcego também. De Também, não é morcego só também, de é morcego. selvagem. É. Interessante. Eu vi que no Peru ali. Deixa eu ver aqui. Eu li. Nas ilhas do Peru e do Pacífico é um recurso muito utilizado pela galera ali para produção. Eles vão lá nas cavernas, né? É isso? Eu acredito que a galera sai raspando pedra, indo nos lugares onde tem grande quantidade desses animais para fazer uma retirada, né? Hum. E é É, isso. Usando o recurso a favor, né? sim. Às vezes é o que tem. Ela continua ali, né? O verme composto deve ser considerado como sendo o composto de estrumes, porque é praticamente esterco, e às vezes lixo urbano ou mesmo resíduos vegetais transformado pelas minhocas em humus, né? Então, o verme composto é sempre o humus de minhoca, né? Que a gente chama, né? O cocô da minhoca. Como as minhocas enriquecem as substâncias que ingerem, suas excreções são mais ricas, especialmente em cálcio, mas também em fósforo e outros nutrientes. Portanto, é um adubo muito rico. Se for produzido a partir de lixo urbano, é ótimo para a floricultura, mas duvidoso para a horticultura. Também os estercos, se forem provenientes de estabelecimentos convencionais, podem estar ricos em substâncias químicas indesejáveis. É isso. Finalizando aqui. Que delícia. Imagina, velho. Então, Aqui tem muita cana, né? Eu tô querendo conhecer um pouco dessas produção de cachaça, né? Para fazer composto de esterco com cana. Eu acho que seria a melhor coisa mais fácil aqui. sim. Tens acesso à máquina para quebrar ele, tipo um picador, uma coisa assim? Não. Tem alguma máquina que é acessível? Cara, inclusive eu provavelmente essa semana eu vou estar fazendo, eu acho que semana que vem, na verdade. Eu vou estar fazendo um composto desse numa agricultora aqui. Vou ver se faço umas filmagens lá, porque ela sempre me fala muito desse composto do bagaço de cana, que ela sempre utiliza. E vou ver se consigo trazer lá umas imagens e entender melhor como é que é o picador. Pelo que ela me fala, é o que ela usa para dar para o gado. Então ele deve dar só uma quebradinha, uma mastigada, sabe? Não perde muito líquido, porque é super importante que fique o açúcar ali, né?
Uhum. Mas eu também não vi ainda esse equipamento dela. Tô curioso para ver. Deve ser o picador de capim, né? Aqueles picador que eles. É, de martelo que fala, né? Eles usam para picar comida pro gado mesmo. Sim, é bem possível. Bem possível que seja esse mesmo. Puta, aí Então, deve ficar bem legal. porque, né? Por que eu te aconselho? Porque né, o bagaço inteiro vai ficar ali inteiro, vai demorar muito, né? Tudo que é circular, né? Ele é mais difícil de decompor. Ele passa mais trabalho, então quanto mais quebrado, melhor vai ser. Mas a gente não quer perder o líquido, então também não pode ser muito mastigado, né? É. Eu nunca vi o bagaço da cana de destilaria. Você já viu como é que ele é? Cara, ele fica bem seco, velho. É seco pra caramba. Bem seco. Fica só realmente um carbono ali, né? Com certeza ainda tem algum resto de açúcar assim, mas muito seco. A galera tira até a última gota. Né? Né? Imagina, né? Os caras vão criando equipamento para tirar o máximo do máximo do máximo e ainda dar mais uma raspada para, Ah, é. né? Enfim, Será porque que ali é melhor esse do que uma serragem, por exemplo? Pode ser? tá. Daí Parece. agora eu entendi. Eu achei que tava querendo fazer um composto orgânico. Tu quer utilizar ele como cobertura de solo. Não, eu tava querendo fazer composto mesmo, compostar, render, né? Cara, ele é muito melhor do que uma serragem. A serragem, ela tira muito líquido. Ela absorve muito líquido. Então o cara tem que Uhum. cuidar com a relação CN ali. Não dá de botar demais, sabe? Uhum. Mas assim, pô, tá com os três materiais na mão, é super interessante fazer uma relação. Tipo, sei lá, vamos botar 10% de serragem para, sei lá, 50% de 50 e poucos por cento de bagaço de cana e uns 30 e poucos por cento de esterco. Uhum. Fica uma relação ali mais ou menos 3-1, mas tu não seca tanto esse composto, sabe? Sim. Porque é, é esse lance, né, de você fazer também a mistura render, né? Você também, acho que você fazendo o composto, o esterco, ele aumenta e ele estabiliza, né, a vida Cara, biológica, né? particularmente, Rafa, hoje É, eu não paro. quantidade suficiente para aplicar direto no canteiro, assim, por exemplo, né? Não Sim. precisaria fazer composto. Eu hoje, cara, eu não paro para fazer um composto sem pensar na parte de carbono, nitrogênio, né? Essa relação CN, então uma fonte de esterco e uma fonte de carbono muito rica, mas eu não faço sem água, sempre tento hidratar ele num ponto muito parecido com bocacha, um pouquinho mais seco, mineral, então pelo menos cinza. Se Uhum. conseguir um pó de rocha, muito melhor, mas pelo menos cinza. E, cara, alguma fonte de micro-organismo. Seja uma serrapilheira, seja um EM, sabe? Então, Então, eu acho assim, que isso é o perfeito. pelo menos isso, cara, senão nem, assim, prefiro nem fazer, entendeu? Tipo, eu tenho minha compostagem ali atrás, eu vou só retirando ela, mas assim, para mim parar para mexer nela mesmo, eu tenho que estar com esses materiais na mão e não, agora eu vou fazer realmente, né, um bocache, fazer algo mais rico, sabe? Uhum. Porque senão você acha que acaba compensando mais que colocar direto mesmo. Sempre vale mais, né? Porque tu vai agregar volume, tu vai agregar cobertura, tu vai diminuir a perda, inclusive, tipo, é muito diferente tu chegar e jogar um esterco no solo, plantar algo ali e só o esterco. O segundo passo, tu botar o esterco e cobrir com uma palhadinha, já fez alguma coisa, e os dois já estarem misturados e decompostos, entende? Tu vai ter muito mais riqueza inclusive, de alimentar essa microfauna, né? Essa biologia do solo. Né? Entendi. Acho que é isso aí. É como eu imagino. Mas um é mais fácil, o outro é mais ou menos, o terceiro é mais difícil, é perfeito. Né? Tem toda a parte de revolver, misturar esse material, tem um esforço envolvido também, né? O equipamento, né? Tem um agricultor aqui o último que eu fiz um bocache,
ele usou, sabe aquela roçadeira que tu acopla tipo uma enxadinha rotativa na ponta? Não sei se tu já viu isso. Já Cara, ele vi. usou aquilo ali para revolver, daí todo dia tem que revolver, né? Então, assim, ele criou uma técnica ali que funcionou super bem. Inclusive, eu tava querendo arranjar uma dessa enxadinha rotativa. Parece Bem ser interessante. legal. Nunca nem tinha visto funcionar que o bicho botou para rodar, assim, tu é criativo mesmo. Otimizando, né? O tempo dele ali. Desafios, né? Pegar o Sim. ritmo das coisas, né? Quando a gente fala dos agricultores, os caras já têm um ritmo ali, né? Cara, e tem agricultor que é muito criativo. Hoje, inclusive, eu fui em um que ele foi lá no ferreiro e ele criou uma roçadeira, cara, grande, velho, tamanho de uma mesa, para acoplar numa tobata. Porque as roçadeiras de tobata são meio pequenas, assim, né? Elas não fazem um grande trabalho. Rapaz, o bicho criou um equipamento, assim, ele vai Eu, sempre no equipamento, com duas rodas lá no fundo, um eixo que engata ali na coisa da tobata, né? No eixinho da tobata ali. Daí tem um motor em cima da roçadeira, ele vai sentadinho ali, pum, na tobata. A hora que eu vi aquilo assim, não acredito que tu fez isso, velho. caramba, bicho. E Fiz, ele mandei, tá usando mostrei. pra roçar o quê? Cara, ele tem muita grama ao redor da propriedade, assim, mas é isso, né? Ele produz aipim e tal, mas ele não vai botar na roça, é mais ao redor da casa dele, daí tem a mãe dele que mora perto, enfim, é pra roçada tipo urbano, assim. Ai, ai. Mas, cara, fez um equipamento que eu fiquei de cara, que eu cheguei lá, primeira coisa, já brilha no olho do cara, né? Assim, foi criativo, né? E gastou, ele falou ali, gastou 4.200. Se tu vai comprar só a roçadeirinha ali, cara, vai longe. Não, se o cara for comprar um implemento, ele vai gastar uns 20 mil, né? Cara, tem uns que, olha, até não dá de entender, parece que equipamento de trator, né? Muito caro e É, às muito vezes não caro. vai. Eu lembro de Então, ter visto um desse daí com um perfurador de solo na horizontal, velho. atrás, Tipo, o cara fez um U assim e botou o perfurador de solo assim e outro do outro lado. Aí ele ia passando em cima da leira, tá ligado? Com o perfurador ligado. para plantar o quê? Para fazer a compostagem, para poder ir Ah, mexendo o composto em linha. aham. É tipo uma rosca sem fim. É, que daí ele botou dois perfurador de solo assim, na horizontal, na medida da leira, e ele ia. A parada virava toda, bem mais rápido. Ele fez tem um nome esse equipamento, revolvedor. Acho que é revolvedor, eles chamam, que é para compostagem, sim. Tem uns que inclusive sai a leira atrás perfeita, assim, né? E aí Aham, passa aqueles eixos, ou é um eixo assim, ou são dois eixos assim, né? Tipo, dois eixos assim, no meio desse enleirador, né? Que fica no final. Ah, que aham. bicho. Esse aí é interessante, hein? Mas mano, o campo dá essas. Faz a gente criar essas alternativas, né? Porque você pagar aí uns 1.500 num perfurador de solo. É. E quanto deve custar um implementão desse daí pra você revirar uma parada dessas? Centenas Cara, a gente tá falando aí de perto de. milhares. Olha, na época que a gente tinha compostagem há 10 anos atrás, a gente chegou a olhar. E eram para acoplar no trator, né? Então, o implemento devia ser 70, 80 mil atrás. E 10 anos atrás. Nossa, é caríssimo. Imagina. Você trabalhava com compostagem aonde? Aqui na minha região mesmo, o nome era É Composto e ficava aqui na cidade de Jaguaruna, inclusive onde hoje eu estou trabalhando ali com agricultura também. Tá legal. Isso aí. Olhar para trás hoje é legal. Na época é um serviço bruto, assim, tratava. Enfim, tem toda uma educação envolvida, né? Assim, querendo ou não, é lixo, é resto de comida, é tratado muito, né? Como qualquer coisa, como de, né? Dos cara do lixo, né? E aí Uhum. só a sorte que assim, era eu e mais 4 agrônomos. Então, uma galera bem, bem estudada, bem instruída, formado na UFSC, enfim, na Faculdade Federal aqui.
Então, né, de vez em quando tinha que se impor, assim, mas, enfim, a gente estava um pouco à frente do tempo. O negócio não... O pessoal nem sabia o que era ainda composto orgânico, né? Então, o que a gente queria vender, no final das contas, não tinha o valor que deveria ter. Não, né? É difícil. Aprendizagem. Mas é uma coisa que vai crescer isso aí. Sim. Compostor Aqui, que eu conheci lá em Florianópolis, nossa, é muito massa. a Concap, né? Eu te falar agora isso mesmo. Eu conheci uma lá do, acho que era Gabriel, também que chamava. Muito legal. Florianópolis é referência, né? Isso aí mas é um trabalheira. Nossa, a gestão do showroom ali, puta que pariu, aquilo ali. Não é simples. Uma puta infraestrutura, né? E boa parte do que ele fazia era subsidiado, né? Ele tinha um contrato lá com a prefeitura de uns 90 mil por ano, acho. Aí. Tá gravando, né? Tô falando aí. Nada, tudo certo, mano. Isso aí a gente já tirou coisa só pra criança. Mas é isso, né? Subsidiado e tal, com apoio público, aí vai, né? Não, mas é necessário. É extremamente necessário. São equipamentos muito caros, assim, né? Por isso que também lá, quem pelo menos, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas eu sei que quem tocava esses projetos e fazia o negócio acontecer sempre foi ligado à faculdade federal, sabe? Sempre teve ligação ali com a faculdade. Uhum. Eu não cheguei a conhecer, acho que essa grandona de unidade. Eu fui na Concap. Tu foi na Concap? Fui. Ali já vem uma puta estrutura, né? Então, voltando aqui, página 109, preparo do solo. Então, passamos para o capítulo 12. Então, ela coloca ali, né? Se o preparo foi feito com arado ou grade, existe uma sola de trabalho na qual está depositada toda a matéria orgânica da superfície, ou sua cinza, se esta for queimada. Se o preparo foi feito com enxada rotativa, tanto faz se trabalhou até 8 ou 35 centímetros de profundidade. A matéria orgânica ou cinza está misturada com todo o solo revolvido. A enxada rotativa é mais desfavorável porque destrói os agregados e contribui para a formação de crostas e lajes. O solo nunca deve ser revolvido a mais de 15, 18 centímetros de profundidade. Se ele tiver uma laje, nunca se deve revolvê-la completamente, mas somente até os 2 centímetros superficiais da laje. Essa é uma informação interessante que eu queria entender melhor. Provavelmente isso deve estar muito ligado à parte física do solo mesmo, né? Não sei se ficou claro. Tu entendeu, Luan? Mano, para mim, isso está relacionado à camada primária ali de rizosfera, né? Da camada de raízes. Que ela determina uns 20 centímetros, mais ou menos, de profundidade. E, consequentemente, a camada de raízes, ela também é a camada mais airada, né? Então, tipo, a gente vai trazer um solo compactado para uma área airada. Eu acho que não é uma boa, né? Que, ó, se ele tiver uma laje, nunca se deve revolvê-la completamente, mas somente até os 2 centímetros superficiais da laje. Isso que me ficou, né? Não me ficou claro, entende? Mas, enfim, né? Se ele tiver uma laje, nunca se deve revolvê-la completamente, mas somente até 2 centímetros de profundidade. Revolvê-la, né? Uma enxada rotativa vai revolver, uma grade vai quebrar e vai acabar revolvendo, né? Eu acredito que, né, na minha cabeça, na minha mentalidade, quanto mais tu aprofundar, maior tu vai abrir esses poros, né? E, lógico, se for necessário, né? Mas eu me questionei tipo, quando você tira ali de baixo, você está mexendo num material que está, entre aspas, mais inerte. E você está disponibilizando ele para uma camada.
Se a camada superior é mais rica do que a camada inferior, você vai estar começando a trazer, tipo, diminuir a riqueza dessa camada superior, diluindo ela com essa mais profunda, né? Porque geralmente, se está compactado, também deve ter rolado algum tipo de anaerobismo ali, ou algo do gênero, alguma fermentação errada, né? Que não deveria ter acontecido. E ela também fala da estrutura um pouco mais, né? Que se é uma estrutura que está muito consolidada, você corre o risco de mexer nela e depois ela pulverizar, né? Você vai pegar um solo profundo ali que você vai queimar esse solo, né? Então ele vai, pumba, depois ele não vai se agregar tão facilmente, porque não vai estar recebendo composto. Ela fala também depois que tem um risco de você chegar numa área alagada, né? Onde corre lençol freático, talvez, onde tenha mais profundidade de água. E aí você também vai promover uma maior compactação a longo prazo, né? Uhum. E no finalzinho ali ela até dá uma puxada nisso em relação à resistência desse solo aí mais profundo em relação às intempéries, né? Tipo, a chuva e ao vento. Enquanto a parte superior tem um solo agregado que permeia melhor a água e o oxigênio, esse outro ele tende a se degradar mais rápido, né? Perfeito, perfeito, ficou mais claro. Então, seguindo ali, agora ela vai apresentar algumas imagens, né? Isso, ela coloca ali, né? As figuras 13 e 14 mostram que uma aração profunda, com o revolvimento do solo, virando a parte de cima para baixo e a de baixo para cima, somente traz solo entorroado e instável à ação das chuvas na superfície, que logo encrosta. O stand, ou população da cultura, se torna irregular conforme o local onde as plantas se estabelecem, seja na terra agregada na superfície ou seja na terra entorroada na camada subsuperficial. Ela coloca ali ainda, né? Os agregados enterrados morrem e os torrões da laje se desmancham na chuva, provocando uma reacomodação de partículas sólidas e o encrostamento superficial que dificulta ou impede a emergência das plantinhas. O solo piora consideravelmente. O trabalho mecânico nunca deve ser mais profundo do que 2 centímetros abaixo da camada agregada e bem enraizada, a fim de não destruir a camada agregada e melhorar o solo. Mecanicamente, se pode romper camadas duras, mas nunca agregá-las. A agregação é especialmente um processo biológico. Na figura 15, sugere-se a maneira de trabalhar adensamentos subsuperficiais sem enterrar a estrutura grumosa superficial. Então, vamos lá para as imagens, né? Então, na primeira imagem ali, revolvimento profundo do solo pelo arado. Né? Agregado, adensado, a crosta e os torrões, então, agregados enterrados. Então, ali, né, o que acaba acontecendo quando a gente faz o uso do arado, né, é que esses torrões, né, vão para cima e os agregados, né, e a crosta vai para baixo, né? E aí, seguindo ali na figura 14, influência da aração profunda com arado de disco por causa de adensamento superficial sobre o estado estrutural posterior do solo. Então, ali mostra bem à esquerda, né, a primeira foto 14, como é que o arado faz essa virada mesmo de solo, né? Ali à esquerda do arado, né, tá ali, né, agregado, né, então matéria orgânica, podemos dizer assim,
adensado, né? Então esse solo que, né, recorrentemente muitas vezes é virado, né? Então acaba sendo adensado, acaba tendo essa compactação, e lá mais abaixo, então, o solo sem vida, né? Os perfis mais inferiores do solo. Então, assim, o porquê do uso do arado, né? Para a gente na agronomia é quase que, né? Tem que voltar historicamente, né? Lembrar que arado já é um equipamento criado lá pelos europeus para virar solo com neve. Então, assim, né? Uma necessidade real que existe em países frios, né? Onde tem neve mesmo, né? Onde realmente se tu não virar esse solo na neve tu não vai produzir nada. Então o arado vem primeiro com essa função, né? E a gente traz para cá, e hoje, assim, dentro da agricultura, o que eu escuto muito do uso do arado é virar mato, né? Não sei se tu vê isso também, Rafael. Tipo, tá lá com gramadão ou com, né, um mato que tu não quer e tu vai lá usa o arado para botar o mato para baixo. Sim, realmente é assim que o povo faz. Né? É o que eu escuto, o que eu vejo como usual é isso, né? Ah, não, né? Vou passar aqui um glifosato, um dessecante, né? Um agrotóxico ali para matar o mato, e depois vou lá e passo o arado, viro tudo, e ainda se trata isso como algo bom, entre aspas, né? Eles tratam como algo interessante, porque vai trazer matéria orgânica, vai ficar ali essa grama, esse mato, essas plantas vão virar matéria orgânica. Só que, de novo, volta lá naquelas questões que a própria Ana traz, né? A questão ali que muitas vezes tu aprofunda demais, joga essa matéria orgânica lá para baixo, decomposição anaeróbica e problemas com toxidez, né? Sim, é Então, curioso, né? né? Só Que pra... o agricultor faz achando que tá estercando o solo, né? Incorpora mesmo a matéria orgânica. E o arado, quanto mais fundo, melhor, né? E do que eu entendi que ela falou no outro livro que eu estava lendo, é que o que ela recomenda é o mínimo, uma profundidade máxima de 20 centímetros, né? De 8 mais tanto 2 ali que ela bota, né? 20 centímetros. E aí é isso que ela recomenda. No máximo, você passar 20 centímetros ali, virar a camada superficial. E esse adensamento de profundidade é trabalhar com rotação de cultura, né? Porque a ideia é você não queimar a camada agregada, né? É isso, né? Tem hora que ela trata como matéria orgânica, mas é isso, né? Esses agregados que são super importantes, né? É. E, Porque e é isso, né? racionalmente, um subsolador é aquilo que a gente estava falando, né? Ele só vai ser interessante se ele tiver o mesmo espaçamento ali entre os Ali, né? sulcadores, se for no mesmo espaçamento da plantadeira, de uma plantadeira, por exemplo, né? E, e assim, até o desenho do subsolador, né? O formato, aonde, a forma, isso são coisas que a gente não fala na agronomia, né? Eu fui escutar agora com o Eurico sobre fazer a passagem do subsolador lateralmente, né? Vamos pensar que tem um declive, em vez de tu fazer ele subindo e descendo, né? Onde tu ajuda a erosão a trabalhar, tu faz ele lateralmente, e pode ser inclusive em curva de nível, para melhorar a infiltração de água. Então, assim, coisas que, né, parece que é muito fora da caixa, mas, poxa, devia ser algo muito comum de se falar, né? Tem uma turma que passa de qualquer jeito, né? É, Depois tem um rio ali. é tratado como algo muito comum, assim, né? Tipo, não, tá lá, tem lá o arado, a grade e o subsolador. A gente passa toda a vida né, todo ano no cultivo, porque é para deixar o solo soltinho e fica mais fácil. Sendo que, né? Eu falei para Entender. vocês, né, na última vez, né, que aqui o solo da gente aqui, onde os senhores plantam milho, sempre é um solo que eu fui pisando ali em novembro. Você andava naquele negócio, levantava poeira, assim, até o seu nariz caia poeira, só de você andar. E eles achavam que é um solo bom, né? Um solo muito bom, olha o tamanho do milho.
Porque tá jogando adubo mineral, né? Sim. Mas aí o que eu quero tentar descobrir é se a longo prazo eu consigo agregar esse solo, né? Porque a primeira coisa que eu já percebi lendo do livro da Ana Primavera é que eles devem afundar o arado o máximo que eles podem. Porque aí descompacta o solo, aí que o solo fica bom, né? Mas não é. É, O solo, o que escorre de solo ali na estrada é impressionante. Eles que é, trabalham com essa coisa de planejamento holístico da paisagem, né? Desce tudo para a estrada. é isso. Por isso que, assim, a escala de permanência ela é muito legal nesse sentido, né? Tu olhar para o todo, né, cara? Tu desenhar a partir dela, né? Tu pensar estrada olhando para relevo, pensar em sistema de produção olhando para relevo, né? Um em sequência do outro, a água ali como um dos pontos cruciais da produção e de tudo, né? Da casa, do sistema de produção, da estrada, né? É A isso. conexão delas é muito legal. Corta-ventos. É isso. E quanto mais tu te aprofunda, mais tu vê que tu não sabe nada, né? Não, o problema é isso também, né? Tu dá uma vida inteira. A gente estuda um monte e não faz errado, né? É isso, é isso. Mas a gente, né, principalmente a gente está indo para a agricultura, assim, né, com essa vontade, mas ainda sem essa vivência, né, Rafael? A gente tem que ir com olhos abertos, com ouvidos atentos, né, e saber que vai errar também, não adianta. Tem É, muito que tem uma galera assim que a gente tem que adotar como nossos gurus e colar nessa galera aí. Eu tenho feito isso. Você vai no sítio, eu vou no sítio de umas turmas, é que é raro, né? Você achar aquele produtor orgânico foda, né? Aquele cara raiz, assim mesmo. Que leu pra caramba na Primavera e aplicou várias coisas. Você entra na propriedade do cara, você vê a saúde que é aquela propriedade. É tudo assim, trabalhado, com curva de nível, tudo coberto. Aí o cara fala, tá vendo praga aqui? Você tem, tá vendo praga? Agricultura orgânica não tem praga. O cara fica até bravo. Né? Mas quanto tempo para chegar num patamar desse, né? Com certeza ele peleou muito também, né? É, muito. Mas o É que eu isso, acho a gente tem. engraçado isso, né? Aqui tem um cara muito bom que eu quero conhecer, parece que ele tem há 15 anos um sítio, é instrutor do Senar. Deu pra Legal. conhecer lá. Vai ser um negócio sensacional. Tem gente assim que é isso, assim, a gente se coloca à disposição dessa galera porque sabe que vai ter troca, né? É. Mas é isso aí. Isso aí. Mas, Então, o fala, seguinte, minhocas. como é que é, Rafa? Agora o próximo capítulo é minhocas, olha aí. Ah, tá, boa. Atividade de minhoca. Só finalizar aqui a imagem 15. Então, a gente estava vendo ali a questão do arado, né? A função do arado, e aí como trabalhar laje subsuperficial sobre soleira de trabalho para preservar a estrutura grumosa superficial. Então, ela coloca ali o arado, não, né? O subsolador junto, né? Mas não tem nenhuma escrita depois, então seguimos para a atividade das minhocas. Algum comentário, Luan? Mano, eu achei bem didática essa imagem, né? Tipo, mostrando ali o quanto se ganha fazendo o revolvimento adequado, trazendo um pouco de solo adensado, mas não o suficiente para fazer o que fez na imagem anterior ali, mas para aumentar a quantidade de solo agregado, né? E essa parada do subsolador ali, tipo, depois que ele entra na profundidade ideal, ele não tá trazendo, pelo esse desenho, ele não tá trazendo material para cima, né? E isso tá, às vezes, relacionado ao formato da cunha ali, daquela parte da frente, A do tipo sapata de ali, né? subsolador, né? Tipo, aquele do É, Yeomans, por exemplo, ele não quebra nenhum pedaço de torrão de solo ali em cima e fica um risquinho mais reto, assim. sim, mais fino, né? Eu já tive contato lá em Bandeirantes mesmo, antigamente era faculdade de agronomia, lá todos os hectares era para agronomia. Mano, tinha uns subsoladores que a galera usava que eles jogavam uns torrãozão de pé de terra para cima, assim. Talvez a galera É, usava ele não tão profundo.
Ou o formato mesmo, É. como tu falou. Tem uns que no fundo ali tem quase que uma asa de avião invertida, né? E aí imagina, é um negócio que vai jogar para cima, né? Quase, deixa eu pensar, enfim, difícil lembrar alguma coisa, mas ele acaba jogando esse solo para cima, né? Tem que tirar esse espaço que está aqui acima, né? Então tu vai destorroando e vai soltando muito agregado mesmo, né? Que é o que ela é verdade, não tinha observado com esse teu olhar, realmente, ela coloca o arado um pouco mais acima, né, na imagem da figura 15, né, e o subsolador mais abaixo, né, lá nessa área que ela coloca ali como sem vida, né, descompactando mesmo. Continua aumentando a infiltração, mas não mexendo na estrutura do solo, né? Que é o que também é falado na agrofloresta, em tudo. Tipo, pensando no início ali de canteiro manual, né? Eu não reviro o solo, eu só uso a picareta ali, dou uma fofadinha e boa, às vezes. Uma das grandes preocupações, assim, que eu vejo dos produtores de orgânico, nesse sentido de não mexer no solo, é a questão sempre das plantas indesejáveis ali, né? Enfim, geralmente junça e braquiária. É o que mais pega a turma. Então, esse é um trabalho, assim, que eu vejo que é um processo a se aprimorar ainda, sabe? E eu gosto de questionar, assim, quem tem a expertise nesse sentido, né? De como lidar com essas plantas, né? Porque a gente sabe que sombra, né? Essas plantas C4 não sobrevivem, né? Gramíneas, né? E cobertura, né? Então, assim, sombra de árvores e cobertura de solo, tu consegue ir ou convivendo ou dominando elas, né? Mas mesmo assim ainda me questiono muito, sabe, Luan? Tu tem muito mais experiência em agrofloresta do que eu. E te questiono, assim, né? Como é que tu enxerga isso, né? Provavelmente os sistemas que tu já implantou, tu pegou a área com grama, é o mais comum, braquiária, enfim, né? Como é que tu lida com isso? Mano, o que eu penso é que, por mais que não seja viável, ainda assim acabar dando essa mexida, principalmente quando o cultivo é de curto prazo, né, meu? Se pensar ali numa área que precisa de sol constantemente, você não vai poder botar uma sombra, tá ligado? Para essas plantas. Vamos pensar numa horticultura, por exemplo. Então, às vezes, o revolvimento de solo contínuo por alguns anos, se acaba com o estoque do banco de semente dessas gramíneas aí, e depois de um tempo, você talvez não precise mais revirar tanto. Mas catação manual é muito tenso, é muito trampo, não adianta pegar para fazer. Aí vai da pegada ecológica, usar saco, aquela lona preta e branca lá também. Então, tipo, para algumas coisas é necessário. E aí é onde a gente estava falando agora há pouco. É legal acoplar, talvez, esse sistema à execução, por exemplo, de um composto, né? Agregar um composto melhor nesse solo toda vez que for revirar, para pelo menos não tirar tanto poder dele ali que ele teria e garantir essa parte, tipo, de um bocache para reestruturar o solo no plantio que vem, né? Sim. Mas na agrofloresta eu costumo encher de semente de coisas que vão tampar o solo rápido, sabe? Então eu faço uma catação das minhas batatas doces, faço muita muda de batata doce, saio espalhando por todo o rolê e planto abóbora, vou plantando o que vai dar essa cobertura inicial ali. Isso já segura bem.
para mim. Ocupação mesmo, né? Depois da minha primeira entrada. E dependendo do tamanho de área, tipo, quando a área é pequenininha, eu aproveito a grama para criar uns canteiros permacultural, tá ligado? Tipo aqueles Como? canteiro elevado, tipo Ah, horticulture, que a galera bota com material embaixo, de aham. madeira, essas coisas. Só que eu não uso a madeira, tipo, eu uso essa massa toda. Eu sei que ela vai dar uma apodrecida, dependendo da altura ali, mas eu consigo botar já algumas coisas para ir crescendo ali, e gerando minhas mudas, às vezes, sabe? Tipo, essas de batata doce, por exemplo, vai bem zaço, porque o solo fica um cocorotinho molinho, as Sim, batatas doces mas, cresce bem, cresce e fica grandona. Não tem tanta área para quebrar com força, ela tem mais possibilidade de crescimento. mais airado, né? Mais fofo. Mano, plantar, tipo, feijão guandu, por exemplo. Se plantar direitinho, ele cria uma massa rapidinha, com poda, então. Hoje mesmo eu tava podando um guandu ali que eu tô trabalhando nele já faz um ano e pouco. Eu tenho 1,90 m. Tinha quase mais um de mim pra cima, assim, de folha chegando. Já é a terceira poda nele. Bem desenvolvido. Sim, mano, é bonito de ver. E virou tudo biomassa, né? Cobrindo o solo ali onde tá saindo uma faixinha ou outra de grama ainda. Sim. Me lembrei agora, eu fiz uma adubação verde num cliente ali em Tubarão. E aí, cara, a gente fez um mix assim de adubação verde rico. E o guandu foi uma das que eu coloquei, sabe? E, enfim, assim, depois das conversas que a gente teve sobre ele, assim, né? Sobre o feijão guandu que tu já me trouxe, começa a me dar pena em pensar em cortar tudo no talo embaixo e fazer virar matéria, sabe? Dá até uma dó. É uma planta muito resistente, né? E boa de poda, né? É. É legal de Sei, botar numa linha de interesse, que daí você maneja ele. sim, tu falou Meu, ali, eu deixando a tirei 30 um. centímetros, né? Eu fiz 2 testes. Eu peguei um terreno que eu tava trabalhando que era um recorte de terreno, tava altamente adensado. Ele desceu 15 centímetros, pegou nessa laje e foi lateralmente, assim. Mano, a raiz dele era desse tamanho. Não tô Com te uma, vendo aquilo, era uns 10 Taizão. centímetros quase. Tipo, de diâmetro, assim, de Agora eu tô raiz. vendo. Era uns 10 centímetros quase. Só que ele pegou no solo firme e foi lateralmente. Aí eu tentei tirar num solo mais fofo que eu tô trabalhando. Mano, o bagulho vai longe, velho. É sensacional. Quanto que ele vai descompactando também pra baixo, assim, ó. Sim. A minha ideia é um pouco nisso, assim, de arrancar algumas plantas, observar como é que tá a parte radicular dessa adubação verde. E, enfim, a ação vai ser na hora que for botar a mão para ver o que o cara deve fazer, né? Qualquer coisa eu te ligo. Então, atividade de minhocas. Capítulo 13, né? Para que haja minhocas, um solo tem de conter o suficiente de matéria orgânica e ser protegido contra o ressecamento. Assim, os primeiros agricultores com plantio direto na palha criaram o Clube da Minhoca, porque avaliavam o sucesso do plantio direto pela quantidade de minhocas que apareciam. As minhocas produzem agregados de até 4 milímetros de diâmetro, muito estáveis, né, à ação da água, especialmente pela aplicação frequente de estercos de galinha, aparecem minhocas demais, que podem tornar o solo de tal maneira permeável que não consegue segurar a umidade. Nossa, que loucura, né? Minhocas enriquecem a terra que passa pelo seu intestino com cálcio e aumentam o nível dos outros nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Elas agregam o solo e contribuem para a sua permeabilidade. Portanto, fazer túneis de até 1 metro de profundidade que contribuem para o seu melhor enraizamento. A atividade das minhocas pode ser
apreciada ao observar as numerosas galerias no solo. Então aqui ela coloca essas duas imagens, né? Nossa, essa de baixo dá de ver que é um solo grumoso mesmo, né? Parece até que ela tá fazendo uma pressão ali com a mão e mesmo assim a bichinha, o solo não se quebra, né? Então ali na foto 36, né, solo agregado por atividade de minhocas. É uma pena essas fotos ser preto e branco. E na 37, né, entrada de galerias de minhoca. Muito bonitas as imagens. Muito maravilhoso. Parece um bolo. Parece que o cara chega a sentir o cheiro, né? Aqui em casa começou a chover, levantou aquele cheirinho de terra molhada, já... Ou aquele composto parece que é sujo de minhoca e você vai... Não tem cheiro de nada, né? Maravilha. Cara, quando eu produzo um bocashi, ele fica com essa aparência, assim, no começo, né? Porque os primeiros dias ali tem muito, né, dos grumalinas, eu acho que se fala, né? Que fica grumoso mesmo, assim, o bocashi, o cara... Sabe? Tarefa bem feita, assim, dá certeza, né? E ele forma esses agregados e fica branco, assim, sabe? Um bolor branco, assim, aí o cara, pô, esse vai ficar bom. Já logo no começo, você já consegue deixar ele assim? Cara, 2, 3 dias ele tem que estar totalmente colonizado, tem que estar, né, branco mesmo, assim, numa característica bem de multiplicação e fermentação, esses micro-organismos ali em atividade, né, então tem que estar bem embolorado e grumoso, velho, tem que estar grumoso, assim, tem que estar com uma liga, sabe? Que legal. E aí depois, porque revolve todo dia, né, então no final ele vai se quebrando, esses fungos, micro-organismos ali, eles vão morrendo, mas num processo, como o processo é lento, entre aspas, né, porque um composto fica 20 dias está pronto, ele começa a liberar cistos, né? Então, esses fungos, essas bactérias, elas liberam ovos, né? Como se fossem ovos. E é isso aí que no solo vai criar, né, mais fonte de micro-organismos, fungo, decomposição. Por isso que o bokashi não é só um composto orgânico de alimentação de plantas, né? Ele é um condicionador de solo, né? Ele realmente traz essa função de melhoria no todo, não só quimicamente, né? Ele trabalha física, química e biologicamente. E você deixa ele parcialmente sombreado? Como é que você faz? Cara, sempre, porque não pode pegar chuva, né? Tu só molha a primeira vez. E, então ele tem que sempre estar com coberto, né? Ou aqui em casa eu trabalho com lona. E quando eu faço no agricultor eu procuro para um local, né, que seja coberto. Ou com lona também. E legal que seja um chão de piso, que o chão também não tenha contato com terra, né? Só bote terra ali no início mesmo, né? Não coloca mais. Então, seguimos para a página 115. Se faltar matéria orgânica e os solos adensarem, as minhocas fazem essa parte interessante. As minhocas fazem um nó no seu corpo e se enrolam em forma de pequenas bolinhas. Isso ocorre para que não percam umidade e consumam pouco oxigênio, mantendo sua sobrevivência. Porém, se esta situação permanecer por muito tempo, elas morrem. Tu já viu isso, biólogo? Já. Eu só tinha lido, mas não tinha ouvido falar ainda. Interessante. Então, seguindo ali um pouco mais abaixo, a atividade das minhocas podem ser observada através de deposição de excrementos ou coprólitos, ou estruturas biogênicas na superfície. Foto 14. E no perfil do solo. As deposições em forma de agregados de até 4 milímetros de diâmetro possuem alta estabilidade e contribuem para que o solo seja permeável e não encroste facilmente. Os canais verticais que as minhocas produzem servem para infiltração da água pluvial.
o arejamento e a penetração das raízes até maiores profundidades. A contribuição das minhocas à decomposição da matéria orgânica e a formação de grumos é significativa. Então é isso, né? Sem comida, elas não, né, não vão permanecer num local, num solo ali, né, desnudo, enfim. E elas, né, e se a gente tem elas ali, né, se a gente tem um local bom para elas, elas fazem realmente uma transformação muito interessante no solo, né? Foi a parte ali que eu fiquei de cara do texto ali que fala que em solos adequados, em 4 anos, toda a terra passou uma vez pelo trato intestinal de minhocas. No trabalho, hein, meu? Caraca. Em quanto tempo? Em 4 anos. Caramba. Comeu tudo aquilo ali 4 vezes, 1 vez por ano. É coisa? E assim, né? Daí a gente pode olhar para tudo que a gente já estudou até agora, né? Aonde que essas minhocas vão viver, né? O que elas vão comer, né? Se a gente der um solo compactado, encrostado superficialmente, meu amigo, não vai ter ar ali embaixo para elas, e aí não vai ter comida também, consequentemente, não vai ter água, enfim, acabou as minhocas. Se a gente começa a ter lajes, né, profundas que começam a subir, que a gente também viu que é uma realidade, vai diminuindo o espacinho para elas, né? E movimentação de solo muito recorrente, mesma coisa, né? Compactação, morte de matéria orgânica, oxidação de matéria orgânica, não tem comidinha para as minhocas. Então, né? E interessante um pontinho que ela colocou ali no começo também é a questão do plantio direto, né? Então, dentro do plantio direto, né? Por essa falta de movimentação de solo, né? A gente tenta usar o mínimo de máquina para não dizer não usar máquina. Tu ganha muito nessa questão realmente de manutenção da casa das minhocas, de ter comida para as minhocas, né? É isso. Finalizamos num bom tema. Hoje rolou uma coisa muito bizarra aqui, velho. Vou contar pra vocês só, antes de acabar. E eu fiz um projeto aqui de reflorestamento, de arborização urbana, na verdade, né? Para particular. A pessoa, ela cedeu a rua para a cidade, mas ela quis reflorestar a rua. Uma faixa de 300 metros, assim, de rua, assim, grande. Do lado tem um pasto, né? E aí, pá, chegou o verão, começou a chover pra caramba, o mato cresceu muito. Eu dei uma capinadinha, assim, mas eu queria que ela contratasse uma pessoa para roçar, né? Não que fosse eu lá roçar. Sim. E aí ficou enrolando, ela conseguiu alguém, e eu não tava aqui. Aí a pessoa foi lá, nos últimos 3 dias, eu cheguei lá hoje, ela pegou um desses tiozinhos, assim, brabo da roça, brabo. Ele tava no 3º dia de trampo. Você olhava assim, ó, ele tinha capinado na enxada, o barranco inteiro. Tava só terra, assim, ó, limpa, maciada. Eu fiquei chocado, velho. Falei, meu, não sabia nem que uma pessoa conseguia fazer um trampo desse. Ele capinou o pasto, uma parte que era pasto, assim. Meu Deus. Não, o trabalho do homem desse contrata, Rafael. Não, eu já seria assim, né? Louco pra contratar um cara desse. Mas aí que tá, né, o Gabriel? A galera é muito bruta pra mexer em horta, é difícil, né? Eu falei, Cara, eu cheguei e falei, vamos coroar, só coroar a gente roça o resto, pra gente manter as raízes, manter as plantas, eu tenho roçadeira aqui. Aí a gente terminou o serviço rapidinho, e o resto eu tô ali, puta, pensando o que eu vou fazer com aquele lá, porque pode virar um problema, né? Erosão, tu diz, né? Erosão, porque é um taludezinho assim, é pequeno, mas é um talude e a rua desce. Sim. E aí acho que vai dar mais formiga, as formigas Sim. só vão ter as árvores para atacar, vai ter mais problema na geada, vai ficar mais seco, no meio do ano aqui não chove, né?
Cara, o Luan tem bastante conhecimento sobre esses manejos de água, tá? Inclusive, se quiser trocar essa ideia com ele aí depois, qualquer coisa fora de aula ou até no Telegram mesmo, ele tem muito mais conhecimento de curva de nível, de uso desse tipo de função dentro principalmente da permacultura, né? O Luan também trabalha bastante com permacultura. Então, daqui a pouco é um cara para te dar uns toques legal aí. Também, né? Se quiser mandar umas fotos lá no grupo, podemos trocar ideia por lá também, enfim. Te Vamos achar mando, alguma mando solução, umas. a gente já pega no problema. É isso aí. Foi engraçado, eu cheguei lá e falei, que é isso? Pensando aí nas coisas, a possibilidade é plantar a grama amendoim, né? A possibilidade que eu pensei, Sim. aproveitar que tá limpo, colocar um Tem esterquinho. Não, tem que. Quer dizer, dá pra achar, com certeza alguém tem aqui, né? Eu já vi que no Mercado Livre eles vendem muda ou semente, né? Mano, Então, a acho que semente é um pouco em cara, né? qualquer, como fala, floricultura, essas coisas assim, vai ter muda. Mas a semente também rola. O duro é que é caro, né? Hã? O duro é que é caro, né? Mano, acho que é 50, é R$ 1 a muda. Aqui, pelo menos, em Santa Catarina, é 50 muda, 50 pila. É. Só que, Não é barato. tipo, a galera toda que eu falava para aumentar um pouquinho o distanciamento entre uma e outra e, consequentemente, dar uma adubada melhor, porque terreno de recorte é totalmente sem vida, então você tem que dar uma carga a mais ali para ela ter de nutriente para ela crescer nesse primeiro momento, criar raiz para aumentar em área mesmo. E se tiver algum tipo de capim aí com facilidade para não precisar sair caçando vetiver, que vetiver é um capim que a galera não vende semente, vende só um bulbo, né? Hum, Tipo, na maioria dos lugares que você vai achar bulbo. Então, fazer umas linhas de um e do outro e deixar os dois fumegando. Os dois aceitam bem poda depois, se precisar passar a máquina para diminuir um pouco a altura deles e agregar ali no pé. Só que, mano, daí tem que ver a inclinação. Às vezes a inclinação dá até para criar uns acúmulos de água específico para cada muda de árvore que tiver. Dá para achar soluções mais específicas, assim, né, para a realidade do rolê. vou te mandar umas fotos amanhã. Não, quinta-feira que eu vou lá. É pequeno, assim, mas é Manda, uma. manda, a gente dá uma brisada, vamos conversar e chegar junto Vamos para cima do problema. Essa. Aqui tem muito napier, né? O que eles chamam de capim-açu também tem bastante. Mas é um pouco. Às vezes é difícil, o pessoal usa muito, né? Difícil de conseguir muda. Mas eu acho que o que ficaria bonito ali seria uma coisa mais ornamental, assim, porque é uma rua e tal, né? É, O próprio, Seria legal. Seria legal. então o aí que próprio, tem essa pegada. Às vezes eu desenho talude estético para cliente meu, sabe? Que ele quer fazer ele fez um recorte para botar a casa, sobrou um talude, ele quer reconstruir, só que daí vira tipo um talude Burle Marx, É, com uma cor assim, outra cor aqui, outra planta ali e vai desenhando. é isso. É isso que tinha que ser. Vai ficar bonito, né? Então, aí vai agregando valor e falando de cidade, né, desses movimentos, chama atenção. Só que para mim, fazer umas coisas dessas tem que ter o efeito primordial, né, da planta ali em si. Tipo, esse que você falou, a grama amendoim, ela é boa porque ela cria uma cobertura muito rápida. Só que a raiz dela não é profunda. Então, você tem que trazer alguma coisa de raiz profunda para estar junto com ela, além das arbóreas, É para verdade. criar a estrutura de solo, tá ligado? É isso que é o problema, que acabaram de destruir a estrutura. Tinha umas touceiras enormes de capim lá, um capim mó bonito. Eu tava adorando o capim, falando, nossa, vai proteger muito as plantas na geada, olha quanta palhada, olha que roçar. Foi metade embora. faz parte. Mas vai achar uma solução boa. Ah, com certeza. Então tá, eu tenho que entrar no Telegram, vou ver se eu crio um Telegram
Tem, cara, tem link. Acho que dá de mandar pelo Instagram, não dá, Luan?